Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Vamos à palavra do Senhor neste momento. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, livro que nós temos visto em sequência, desde o primeiro capítulo, e hoje nós chegamos ao capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9. Eu lerei a partir do verso 11, até o final deste capítulo, onde nós buscaremos no Senhor instrução da sua vontade para as nossas vidas. Portanto, acompanhem com fé a leitura da palavra de Deus para a vossa edificação. A palavra do Senhor diz assim: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós somos o teu povo, ó Pai, estamos reunidos em teu nome, cônscios da tua santa presença de maneira especial e específica em nosso meio. Dá-nos consciência, ó Pai, de quem o Senhor é. Dá-nos consciência da tua presença sobrenatural neste momento, neste lugar. E permita-nos, ó Pai, perceber esta presença, ouvir a tua voz, capacita-nos a entender e a aplicar em nossas vidas, ó Pai. Desde os mais novos aqui, as crianças, os pequeninos, da sabedoria, até os mais experientes, ó Pai, para que vivamos vida justa, digna, diante de Ti, digna de sermos chamados povo Teu, e também que venhamos a dar testemunho desta sabedoria diante de todos os homens, onde quer que estejamos, ó Pai, levando sobre nós o Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Houve um homem chamado Donald Peters, que ele apostava na loteria há mais de 20 anos. Até que no dia 1º de novembro de 2008, ele fez 2 jogos ali, numa das loterias, e um desses jogos valia 10 milhões de dólares. E ao observarmos a história desse homem, nós pensamos que, finalmente, depois de 20 anos tentando, ele teria alcançado a sorte grande. Mas a gente percebe que a sorte dele não era tão grande assim, quando naquele mesmo dia que ele apostou, voltou para sua casa e teve uma morte natural. Outra história que nos chama a atenção, e eu posso contar para vocês, é a história do meu irmão, o Everton. Meu irmão não contava com a sorte como
Donald Peters contava. Meu irmão só queria se divertir. Ele estava nos últimos dias de férias, na casa dos meus pais, e quando minha mãe chamou para o almoço, um dia de muito calor, ele apenas pensou, eu vou me refrescar um pouco antes de almoçar. Mal sabia ele que naquele momento, em poucos segundos, sem conseguir se movimentar dentro da água, ele jamais voltaria a se movimentar. Isso aconteceu dia 23 de setembro de 2006. Já tem 16 anos que ele é tetraplégico. Outra história, que muito conhecida de vocês todos, a história do grande piloto de Fórmula 1 dos brasileiros, o grande campeão Ayrton Senna. Na década de 90 foi o auge para Ayrton Senna, e ele não confiava na sorte, como Donald Peters. Ele não queria só se divertir, como meu irmão Everton. Ayrton Senna buscava cada dia mais a sua qualificação. Ele confiava apenas na sua aptidão e capacidade de correr, de ser o mais ligeiro, e ele estava, sim, entre os mais ligeiros. Era o grande preferido, o grande campeão, mas ali, numa curva, como tantas outras que ele já havia feito na vida, mal sabia ele que em segundos estaria morto. Essas 3 histórias que eu menciono aqui rapidamente, apenas para nos levar a pensar sobre a incerteza que nós temos da nossa própria vida. Nós não sabemos o que nos acontecerá nos próximos segundos, minutos, dias. E nós temos que lidar com isso, viver sem saber o que vai nos acontecer daqui a pouco, no nosso retorno para casa. Salomão tem caminhado conosco, e nós temos caminhado com ele, em busca de refletir sobre estas coisas que muitas vezes são difíceis de engolir. Deus nos dá a vida, nos chama a viver essa vida com todas as nossas forças, pela fé. Enquanto nós queremos sim viver e nos agarramos a essa vida, mas temos uma grande dificuldade de viver simplesmente e somente pela fé. Nós queremos nos agarrar em algumas certezas, ter alguma segurança, saber o que nos aguarda no dia de amanhã. E nós investimos muito nessa segurança. Mas Salomão hoje vem nos mostrar aquilo que, por meio de algumas ilustrações, nós vimos que aconteceu na vida de Donald Peters, na vida do meu irmão Everton, na vida do Ayrton Senna. Nós vivemos a vida sem ter certeza sobre as coisas. Há uma grande incerteza sobre tudo o que acontece, tudo o que vai acontecer, mas Salomão já vinha alertando sobre isso há milhares de anos atrás. Porque Deus o inspirou a alertar o seu povo sobre as incertezas da vida. Deus então tem um povo, ele chama esse povo a conhecê-lo e a viver pautado na sua vontade, na sua lei, na sua palavra, mas ele instrui esse povo dizendo, ainda que vocês sejam o meu povo, amado por mim, vivendo e se esforçando a viver de acordo com a minha lei, com a minha vontade, com a minha palavra, entendam uma coisa, eu sou Deus, vocês não. Eu sei de todas as coisas. Eu tenho certeza sobre todas as coisas que acontecem, porque eu decreto todas as coisas, mas vocês são o meu povo e vivem em relacionamento comigo sem ter certeza de nada. Salomão tem nos conduzido a essa reflexão desde o início do capítulo 8. Coisas difíceis de engolir. Por que as coisas nem sempre acontecem como nós esperamos? E aqui ele continua a nos conduzir dessa maneira, nos levando a pensar sobre essa incerteza. E para que fique mais claro o texto para você, eu chamo você a observar aí na sua Bíblia, ele faz uma argumentação bem inteligente, que quando nós lemos a Bíblia para cumprir aquela leitura anual, às vezes nós não percebemos. Mas se você olhar aí para a sua Bíblia agora, do verso 11 ao verso 12, esses 2 versículos que eu li inicialmente, ele apresenta um problema. E o problema é exatamente esse que eu mencionei, a incerteza da vida. O homem não pode confiar que tudo vai acontecer bem,
confiado na sua aptidão, na sua sorte, na sua rapidez, na sua valentia. Ele apresenta então esse problema. Do verso 13 ao verso 15, ele conta uma história que parece não ter nada a ver com o problema. Ele fala de um homem sábio, pobre, mas que foi rapidamente esquecido. Um problema, uma ilustração. Então, o verso 16, 17 e 18, ele nos traz a solução do problema que ele apresentou, que nos fecha o entendimento sobre aquilo que nós vimos desde o início do capítulo 9, quando nós somos chamados a viver a vida, independente de sabermos das coisas que acontecerão a nós, se serão injustiças ou coisas justas, coisas boas ou coisas ruins. E aqui ele argumenta mais uma vez, nos mostrando, o problema é real. Você não tem certeza da vida. Eu vou te contar a história de um homem sábio, e entenda uma coisa, eu tenho uma solução para você que confia em Deus e quer viver a vida com uma grande certeza, apesar das incertezas. É esse o raciocínio de Salomão, e nós vamos então observar isso nesse texto. Veja que ele começa esse argumento no verso 11, como costumeiramente a gente já tem visto ele argumentar, dizendo daquilo que ele observa nessa vida debaixo do sol, ou seja, o que acontece sobre todos nós, sobre a humanidade, nesta vida. E ele diz que debaixo do sol, o sucesso, a vitória, o prêmio, nem sempre é dos ligeiros. Há uma incerteza aqui. E ele diz, nem dos valentes. A vitória, mesmo que seja alguém muito valente, pode ser que ele não ganhe. Nem tampouco dos sábios o pão, ou seja, a garantia de que você vai ter sempre um bom alimento. Nem ainda dos prudentes, aqueles que vivem a vida com grande cuidado, sensatez, a riqueza. Nem dos inteligentes o favor. Veja que ele argumenta aqui sobre essas características, ou vamos chamar de aptidões, dizendo, olha, não há garantia. Nós vimos domingo passado, aqui no capítulo 9, e eu convoquei vocês a enfrentarem a vida de frente. Levanta a cabeça, vai, não fica parado, olhando para os problemas. Mas então a gente sai daqui motivado pela palavra a viver a vida. Vamos viver intensamente, eu vou me dedicar, e como nós vimos no último verso do capítulo 9, que nós vimos aqui, o verso 10, ele diz, olha, faça com todas as suas forças tudo que te vier à mão para fazer. Então a gente sai daqui querendo ser o mais rápido, o mais valente, o mais ousado, com sabedoria, com prudência, com inteligência. E aí Salomão então nos joga um balde de água fria, dizendo, isso não é garantia de sucesso. E a gente diz, Salomão, parece que você ficou doido e quer que a gente fique doido também. Mas a gente vai entender aqui. De fato, nenhuma dessas pessoas, os mais rápidos, os mais valentes, os prudentes, os sábios, os inteligentes, eles não têm garantia absoluta de sucesso na vida. A argumentação de Salomão aqui, para nos mostrar, é que nenhuma dessas pessoas com essas aptidões, ou seja, se você confiar na sua capacidade de viver a vida intensamente, mesmo assim você não tem garantia de sucesso, porque a vida é imprevisível. Ou algum de nós aqui sabe o que vai acontecer com você com absoluta certeza amanhã? Algum de nós ousaria dizer com absoluta certeza o que te aguarda amanhã? Nós não sabemos. Tem uma história muito antiga, uma historinha infantil, que ilustra que nem sempre o mais ligeiro ganha, e talvez todos vocês tenham na memória essa historinha. É aquela corrida da tartaruga e da lebre, ou do coelho. Aquela historinha é interessante porque ela nos mostra o que Salomão está argumentando. Nem sempre o mais ligeiro tem a vitória, tem o sucesso, ganha o prêmio. A história bíblica de Davi e Golias também nos mostra que nem sempre o mais valente, e entenda aqui a palavra valente traz uma figura de alguém capacitado, forte, treinado, habilitado para a guerra. Nem sempre o Golias, grande guerreiro, forte, vence a batalha. Às vezes um menino franzino, que vai em nome do Senhor, faz com que algo imprevisível aconteça e o mais fraco ganha a batalha.
Salomão é outro que nos mostra com a sua história de vida, um homem mais sábio que as Escrituras nos descrevem, se afundou no pecado, viveu em melancolia, depressão por causa do pecado, apesar de ser o homem mais rico de seu tempo, o homem mais sábio de seu tempo, o homem com maiores recursos de seu tempo, e um homem que vinha de uma aliança que Deus havia feito com seu pai. Deus prometeu a Davi abençoar a Salomão. Esse homem sábio não teve uma garantia de sucesso absoluto, porque em vários aspectos ele não soube utilizar a sabedoria para a glória de Deus. Os mais prudentes, na década de 90, colocaram as suas economias na poupança. Homens cuidadosos com as suas finanças, algo muito prudente para a década de 90. Mas o governo Collor foi lá e pegou as economias na poupança. Outro exemplo, um homem inteligentíssimo, um matemático chamado John Nash, por exemplo. Ele é realmente um gênio, mas ele é esquizofrênico, paranoico. John Nash está longe de ser o único gênio com graves e grandes problemas mentais da história. Talvez você conheça alguém chamado Vincent van Gogh, Virginia Woolf, Ernest Hemingway. São apenas alguns exemplos de pessoas geniais que enfrentaram tristes e sofridos tratamentos de doenças psicológicas, mentais, depressão, tristeza. A inteligência, a genialidade, o nível de QI não garante o sucesso absoluto também. É nesse sentido que Salomão está aqui nos conduzindo nesse momento. E nos apresenta o principal argumento desse trecho. Entenda, a vida é imprevisível. E as habilidades humanas, as suas aptidões, não são garantia de sucesso na sua vida. Eu tenho repetido aqui, sempre que há oportunidade, para os pais, sobre a criação dos filhos, quando há uma grande preocupação na capacitação das aptidões dos filhos. E entenda, nós devemos fazer isso, mas isso não é garantia de sucesso. Seu filho ter uma profissão com grande renda, salário, não é garantia de que ele vai ser feliz. Seu filho ser bem encaminhado academicamente também não é garantia de que ele será feliz, como a Bíblia apresenta uma vida bem-aventurada, bem-sucedida, realmente feliz. Salomão, então, nos mostra que a ligeireza não garante a vitória, a valentia também não, a prudência, a sabedoria, a inteligência, mas eu preciso alertar algo aqui para que nós não estejamos indo de um extremo para o outro, que é perigoso. Quando Salomão argumenta aqui sobre ligeireza, valentia, sabedoria, prudência e inteligência, ele não está dizendo que essas coisas são ruins. E nós não podemos, então, ler esse texto e simplesmente dizer, olha, se não adianta, então, para que a pressa? Se não adianta, para que a coragem, a valentia de viver essa vida? Eu não tenho garantia de sucesso. Para que me esforçar em ser sábio, em ser prudente, estimular e alimentar a minha inteligência? Salomão não está dizendo que essas coisas são ruins. É uma característica de todo o livro de Eclesiastes, e a essa altura eu acredito que a grande maioria de nós já percebeu isso. Ele sempre coloca um contraponto, dizendo, olha, isso é melhor do que aquilo. Mas quando ele faz isso, ele não está dizendo que isso é ruim, mas há algo que é mais importante. Algo que nós devemos buscar, juntamente com todas as outras aptidões que ele cita aqui. Nós devemos, então, buscar sermos pessoas ágeis, rápidas, valentes, corajosos, para enfrentar a vida, buscar sabedoria, buscar prudência, buscar inteligência, mas tem algo mais
mais importante. E ele vai nos mostrar depois da ilustração que ele faz. Eu preciso explicar aqui algo que ele fala na última parte do verso 11, quando ele fala do acaso. Ele apresenta o problema e então ele coloca, porém, tudo depende do tempo e do acaso. E quando nós, crentes, lemos um texto como esse, imediatamente vem na nossa mente, como assim? Crente vive com base no acaso? Domingo passado eu citei a letra de uma música de alguém do mundo que confia apenas no acaso. Nós, crentes, não confiamos no acaso, e quando ele usa essa palavra, não é nesse sentido que ele está usando a expressão acaso. Essa palavra não significa algo como o destino. Ele se refere, usando essa palavra, a uma ocorrência, algo que acontece na vida, mas não algo bom. Ele está dizendo sobre algo ruim que acontece, uma ocorrência. A tradução poderia tranquilamente ser ocorrência. Tudo depende do tempo, que nós não temos controle, e das coisas que acontecem, das ocorrências na nossa vida. Ele está nos mostrando que nós não temos controle sobre o tempo e o que acontece conosco. E isso fica muito claro quando, imediatamente no verso 12, ele diz, porque o homem não sabe a sua hora. Nós não sabemos. Nós não temos controle sobre o tempo da nossa vida, o tempo do nosso nascimento, o tempo da nossa morte, o tempo que nós temos de vida e nem das ocorrências imprevisíveis que nos decretos de Deus são definidas e nós simplesmente não entendemos. Como mencionei aqueles exemplos, Ayrton Senna, meu irmão, Peters, muitas pessoas não entendem por quê. Por que isso aconteceu dessa forma? Essa é a grande pergunta, o grande questionamento que meu irmão fez nesses últimos 16 anos. Por quê? Por que esse acaso? Por que essa ocorrência transformou a minha vida negativamente em questão de segundos? E aí a gente tem que voltar lá para o início do capítulo 9. Nós não vamos atingir o pensamento de Deus e conseguir responder. Por que Deus faz o que faz, do jeito que faz, segundo a nossa incapacidade de entender a sabedoria de Deus? Porque quando nós queremos entender as ações de Deus, o governo e o controle de Deus, nós fazemos isso numa perspectiva humana, de baixo para cima. E nós não vamos conseguir entender de baixo para cima, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso, estão muito acima dos nossos. E nós temos já refletido sobre isso ao longo do texto de Eclesiastes. Salomão então diz, nesse argumento que o homem não sabe a sua hora, sobre peixes e pássaros, aí no verso 12. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Por que ele está falando de peixe e de pássaro? Ele mostra que os peixes, assim como nós bem sabemos, eles não imaginam, estão apenas nadando, vivendo a sua vida feliz, fazendo o que eles foram feitos para fazer, mas simplesmente do nada, ao acaso, uma ocorrência, uma rede, e eles morrem, são pegos na rede, ou o laço que prende o passarinho. O passarinho está vivendo a sua vida, fazendo aquilo que Deus o criou para fazer, mas de repente tem um laço. Tem rede que pega peixe, tem laço que pega passarinho, e Salomão diz, é imprevisível, o peixe não consegue prever que aquele momento da sua refeição, atrás daquela refeição tem um anzol, que quando ele vai nadar para aquele lado, onde a correnteza está melhor, tem mais possibilidade de comida, uma rede vai pegar. O passarinho não sabe que na hora do seu lanche, tem um homem com um laço armado para pegar. Eles não conseguem prever, e Salomão usa dois exemplos muito simples, ilustrações muito simples para argumentar conosco, dizendo, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade,
quando cai de repente sobre eles. Veja que aqui ele nos prova que quando ele estava falando de acaso, de ocorrência, é de coisa ruim. Ele diz, o homem é como o peixe e como o pássaro. Ele simplesmente está vivendo a sua vida e ele não imagina a hora que vai cair uma rede na frente dele. A hora que ele vai ser pego por um laço. E as Escrituras, elas nos alertam grandemente sobre os laços. Ela fala, inclusive, daquele que arma o laço, que está sempre ao nosso derredor, como um passarinheiro, armando o laço. E nós estamos vivendo no tempo e no acaso, como peixe. A gente não sabe que o anzol é anzol. A gente não sabe onde que vai cair a rede, a gente não sabe onde que tem laço. A gente só está vivendo. E Salomão diz, é assim que acontece as coisas na nossa vida e nós não temos controle sobre isso. E Salomão, não sei se você já percebeu isso, eu não tinha argumentado dessa forma, mas Salomão, ele sempre faz dessa forma conosco. Ele nos leva lá no fundo do poço, dizendo, olha, como é difícil a vida debaixo do sol. E se você é como eu, que quando lê, eu tenho uma grande imaginação, emocionalmente eu sou levado para baixo, porque quando ele argumenta sobre essas coisas, isso me entristece. Porque eu percebo que eu não tenho capacidade de controle absoluto sobre a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer. E essa é uma estratégia da escrita poética de Salomão para nos levar para baixo, mas não em fantasias, sobre a realidade da nossa vida, que, como eu tenho dito a vocês, nós constantemente evitamos pensar nessas coisas. Porque são ruins. É ruim para nós percebermos que a gente não tem controle das coisas. Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós, irmãos, humanos, de maneira geral, nós temos conforto no que é conhecido. E nós temos, naturalmente, medo no que é desconhecido. E Salomão, sabendo disso, ele nos leva lá no fundo do poço, mostrando o quanto é desconfortável viver nesse mundo debaixo do sol, sem saber o que vai acontecer. Ou seja, ele nos leva à consciência de uma vida desconhecida. Mas ele não faz isso para nos deixar triste e nos solta. E vamos embora para casa tristes. Ele apenas quer que nós façamos algumas perguntas que são necessárias para que nós, então, queiramos a resposta. Assim como o apóstolo Paulo argumenta em Romanos, dizendo que a lei é necessária para que nós entendamos o pecado, Salomão nos mostra o problema para que nós venhamos a perguntas. E essas perguntas, então, vão nos levar à necessidade de resposta, de aplicação. As perguntas que eu consigo pensar aqui agora é como que a gente, então, deve viver a vida nessa incerteza. Qual a melhor forma de viver uma vida que, nós já concluímos, realmente é cheia de incertezas? Como nós devemos, então, como crentes, reagir quando essa ocorrência ruim vier na nossa vida? Como tem acontecido constantemente. Se não é o mais rápido que sempre vence a corrida, então, para que a gente vai correr mesmo? Para que a gente vai se empenhar? Como eu tenho repetido para vocês, vivam. Para quê? Se a gente não sabe o que vai acontecer. Se não é o mais forte que vence a batalha, então por que eu preciso me preparar? Me fortalecer? Se a inteligência não é garantia de mais sucesso, de dinheiro, por que eu devo me importar com conhecimento? Essas perguntas nos levam a um raciocínio de algumas pessoas que não tinham resposta e elas se entregaram a algo chamado fatalismo. A vida é assim porque então deixa tudo para lá. Viva o dia, se entregue ao prazer momentâneo, porque a gente não tem capacidade de mudar nada. Nós vamos nos entregar ao fatalismo? Não. Salomão nos dá uma resposta diferente, ele recomenda algo. Ele argumenta conosco sobre o valor da sabedoria como algo superior a todos estes valores, aptidões, e ele faz isso nos contando então a história de um homem sábio, pobre, que salvou uma nação.
mas que não foi vitorioso, que não recebeu o troféu, que não foi reconhecido, que sequer foi lembrado. E entenda a dimensão da história simples que ele conta para nos mostrar isso. Um homem pobre, mas sábio. Ele deu uma dica, ele participou de algo na sua cidade que fez com que uma nação inteira fosse salva. Nós assistimos filmes de super-heróis o tempo todo salvando o mundo das invasões alienígenas e de uma série de vilões. E então esses heróis são muito admirados. Os nossos filhos querem as fantasias deles e nós gostamos disso porque eles salvam o dia, eles salvam o mundo, eles salvam-nos das emboscadas, do fim de todas as coisas. Mas esse homem que Salomão apresenta, ele é um homem pobre, simples, muito sábio. E ele salvou uma nação inteira. Então, naturalmente, se espera que haja daquela nação que foi salva, reconhecimento, lembrança, ao menos uma plaquinha, uma menção. Mas não. Ele nos conta essa ilustração dizendo, olha, ninguém se lembra dele. Ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. E é bem importante ele colocar que esse homem é pobre. Sábio, mas pobre. Ninguém se lembra dos pobres. Ninguém dá valor real na sabedoria. Basta olharmos os movimentos populares do nosso país, aquilo que dá dinheiro, os artistas mais renomados, mais famosos, mais populares, mais milionários. O que é popular? O que faz sucesso? Não é pobreza e tampouco sabedoria. O que faz com que as pessoas sejam lembradas, admiradas, exaltadas, enaltecidas? Não é sabedoria. Mas Salomão nos coloca essa argumentação, essa ilustração, para nos mostrar algo diante daquilo que ele havia dito sobre os ligeiros, os valentes, os prudentes, os sábios também e os inteligentes. No verso 16, então, ele nos apresenta a solução dizendo, então eu disse, melhor é a sabedoria. Melhor é a sabedoria do que a ligeireza, melhor é a sabedoria do que a valentia, melhor é a sabedoria do que a prudência, melhor é a sabedoria do que a inteligência. E você diz, mas como assim? Como a sabedoria é melhor do que a inteligência? Veja, a sabedoria tem sido apresentada em todos os livros de sabedoria bíblica. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Como algo que Deus nos orienta a buscar acima de todas as coisas. É esse o grande argumento do livro de Provérbios. É isso que o livro de Salmos nos conduz. É isso que Eclesiastes está nos levando. Mesmo sabendo que Salomão pecou, mesmo sendo sábio. Deus está nos dizendo, tem algo precioso, que não é valorizado debaixo do sol, mas o meu povo precisa valorizar, porque é algo que só eu concedo. Não é algo que eles vão conseguir aí, debaixo do sol. Não é algo que vocês vão conseguir lendo muitos livros e acumulando conhecimento simplesmente. Isso faz parte. Porque o conhecimento e a inteligência são bons e devem ser estimulados. Mas eu devo fazer isso sabiamente. Eu devo ser sabiamente inteligente, para que eu não me torne louco, como o gênio da matemática John Nash, ou Hemingway, ou outros gênios ateus, que não sabiam, então, usar da sua inteligência para aplicar em uma vida bem-aventurada. Eram apenas inteligentes. QI elevado. Conhecimento, acúmulo de informação. É preciso ser sabiamente conhecedor de várias coisas. O prudente é um valor bíblico, algo que é estimulado, mas é preciso ser sabiamente prudente, porque a prudência sem sabedoria pode te levar a ter muito medo de fazer qualquer coisa e te impedir de viver a sua vida. Ser prudente sem sabedoria pode ser a sua ruína. O ligeiro também não é algo ruim. Nós precisamos ter rapidez em vários aspectos da nossa vida, precisamos responder com a devida velocidade, mas nós precisamos fazer isso sabiamente ligeiros, senão nós vamos passar o carro na frente dos bois. Nós precisamos ser valentes, porque se não formos valentes, nós nos deparamos com essa verdade e perdemos a coragem de viver.
Como eu disse, o conhecimento traz conforto e o desconhecido traz medo, e eu preciso ser valente para lutar a luta da vida. Eu preciso ser valente, e hoje na escola dominical falamos com os meninos homens. Vocês precisam crescer, amadurecer e se tornarem homens que protegem as suas famílias. Valentes, mas sabiamente valentes. Do contrário, nós vamos arrumar confusão e briga em toda a esquina das ruas, porque nos achamos valentes demais. E é nesse sentido, então, que Salomão diz: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Assim como aquele homem que salvou uma nação, ele não teve reconhecimento, ele não foi exaltado, ele sequer foi lembrado. E aquela sabedoria dele não trouxe reconhecimento da cidade para dar dinheiro para ele. Ele salvou uma nação. Nada mais natural de que agora ele tenha uma retribuição financeira, porque ele era pobre. Mas ele continuou pobre. E Salomão diz: não tem problema, porque ele tem um grande tesouro. Ele tem a sabedoria, e ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas, como deveriam ser ouvidas, melhor é a sabedoria. E ele continua nos mostrando a solução, diante desse desafio de viver a vida debaixo do sol. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Irmãos, uma grande característica que não só nesse texto, mas em vários outros textos da Bíblia, e a nossa experiência de vida nos tem mostrado, é que quem tem mais sabedoria, fala menos e fala baixo. Se eu estou afirmando isso, naturalmente, aqueles que não têm sabedoria são aqueles que ganham as coisas no grito. Quantas vezes a gente, brigando em família, irmãos, a gente quer impor pelo grito? Essa é uma característica de quem não tem sabedoria. O grito não vence nada. O argumento de quem fala muito, de quem fala alto, muitas vezes realmente cala a outra pessoa, mas cala, especialmente se for uma pessoa sábia. Porque a Bíblia também diz para não jogar pérolas aos porcos. Os palanques dos políticos nos mostram claramente o quanto os gritos, de fato, levam uma multidão. Mas não é característica de gente sábia, piedosa, que vive de acordo com os valores que Deus estabeleceu. Para de gritar. Para de discutir, esbravejar, impor a sua vontade. Argumente de forma inteligente, procurando entender o que o outro está argumentando com você. Isso é sabedoria. Seja sabiamente inteligente, sabiamente prudente, sabiamente valente, sabiamente ligeiro e sabiamente sábio. Porque aquele que acha que é sábio, já deu o primeiro passo para perder toda a sua sabedoria. Por último, ele diz que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, e isso é uma grande verdade. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Certamente aqui ele argumenta dessa forma, porque ele está comparando o pobre sábio que salvou uma nação de um pecador, um rei, grande rei, que queria destruir muitas coisas. E é assim que acontece. A ideia de Salomão aqui, irmãos, é sempre, como ele tem feito, contrapor o que ele começou argumentando conosco, sobre a ligeireza, valentia, prudência, mostrando o valor superior da sabedoria. E nós precisamos ir para casa hoje, após a celebração da ceia do Senhor, na presença de vocês nesse culto, participação, não mera presença, é que a sabedoria precisa ser algo que vocês valorizam muito e buscam com todas as suas forças, para que então vocês saibam viver a vida como Salomão tem nos chamado a viver a vida, a comer, a beber, a festejar, a se alegrar, a usufruir e aproveitar o seu casamento, se alegrar com a sua esposa, com seu marido. Se você não tiver sabedoria, você vai se entregar à bebedice, à glutonaria, à sexualidade lasciva e pecaminosa. É preciso, então, buscarmos a sabedoria para sabermos viver essa vida intensamente que Salomão, inspirado por Deus, está nos orientando a viver.
Do contrário, nós vamos entrar naquele ciclo do carpe diem. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e não é isso que a palavra de Deus tem nos chamado. Ele tem nos chamado a viver uma vida bem-aventurada, uma vida onde nós aproveitamos tudo aquilo que Deus nos dá, dando glória a Deus, com sabedoria, aproveitando todas as coisas pequenas, as coisas valorosas que o mundo não valoriza. Mas nós, o povo de Deus, somos chamados a entender, a perceber, a viver e a valorizar. Quero encerrar mostrando sobre outros exemplos de pessoas que enfrentaram o acaso, a ocorrência, algo imprevisível. Eles estavam num barco. O apóstolo Pedro, que nos escreve as suas cartas aqui com tanta certeza das coisas, com tanta convicção. O apóstolo João estava lá também, aquele que fala com a mais absoluta certeza na abertura do seu evangelho, no início das suas cartas. O apóstolo Tiago e tantos outros discípulos que morreram com plena convicção. Um dia eles estavam num barco e enfrentaram uma grande incerteza. E você conhece essa história. A incerteza que passava no coração daqueles homens é: será que as ondas vão afundar esse barco? Elas são muito grandes. A gente está com medo desse desconhecido, esse vento agitado. Será que nós vamos morrer hoje? Será que é afogado? Será que Cristo não está vendo tudo isso? Será que Ele não vai fazer alguma coisa? Diante de tantas incertezas, aqueles discípulos vivenciam um momento com Jesus Cristo que é instrutivo para mim e para você. Jesus Cristo acalma os ventos, as ondas, e diz para aqueles homens: por que vocês têm uma fé tão pequena? Por que vocês não vivem na incerteza, com plena convicção de que eu governo todas as coisas? E aquilo nos serve de grande instrução, ainda que nós não estivéssemos lá, certamente para eles teve um grande aprendizado, e nós lemos aquela história e às vezes passamos sem perceber. Mas tem outro momento que aqueles mesmos discípulos estão num outro barco, e eles então estão de novo com medo do desconhecido, e eles veem agora alguém andando por sobre as águas, e então eles dizem: será que é um fantasma? De novo a incerteza bateu forte na mente daqueles mesmos homens. Quem é aquele que flutua? O que é aquilo? Quem é aquele? E Cristo de novo os ensina sobre viver pela fé. Cristo chama Pedro a andar, quebrando a lei da física, pela fé. A lei da física está submetida ao poder de Deus. E ele diz: vem, Pedro. Enquanto Pedro anda pela fé, ele vai. Quando Pedro olha para circunstâncias imprevisíveis, ele afunda. E Cristo de novo ensina para eles: por que a fé de vocês é tão pequena? Esses homens, algum tempo depois, eles estão diante de um tribunal absolutamente corrupto, e eles veem o seu Senhor sendo chicoteado, crucificado e morto. Mais incerteza. Incerteza chocante. Eles pensam: o que será de nós agora? Nós largamos a pescaria, nós largamos as nossas famílias, largamos a nossa vida para viver o senhorio do nosso mestre, e ele está sendo morto agora. Será que Jesus vai de fato ressuscitar, como ele falou algumas vezes? Nós não temos certeza sobre isso. O texto nos mostra que eles não tinham. Eles não sabiam o que aguardava eles. De novo, Cristo, e agora por meio da vida de Tomé, aquele que se sente mais desconfortável com as incertezas da vida, Cristo ensina para aqueles homens, mais uma vez, sobre algo que tem uma grande aplicação para mim e para você. Cristo diz para Tomé: mas bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não estava lá, você não estava lá, você não viu, você não tocou, mas você crê. E você crê de forma a viver a sua vida alegre, feliz, sendo valente, prudente, ligeiro, inteligente,
apesar das incertezas? É isso que Cristo te chama a viver. Viver não pelo que você vê, não pelo seu conforto, não pelo que você tem, não pelo reconhecimento, pelos troféus ou pelas vitórias. Ele te chama a viver pela fé. E nós vamos agora participar de algo que, se você não participa com a mais absoluta convicção de fé, isso é só um pedaço de pão e um pouco de vinho, e nada mais. Mas se você participa com toda a sua fé, de que Cristo de fato encarnou, veio ao mundo e te salvou da eternidade de condenação no inferno, então, isso não é só um pedaço de pão, não é só um pouco de vinho, porque é o sinal, o símbolo da sua comunhão com Ele, de que Ele é o cabeça de um corpo do qual você faz parte, e esse sangue é o sangue que circula nesses membros, que alimenta e fortalece e dá vida, como a Bíblia argumenta, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a vida está no sangue que agora, pela fé, nós participamos num copo de vinho, porque ele não é sangue, ele é o sinal que aponta para algo espiritual, algo que é puramente por fé. Não há poder no material, mas há poder em Deus, sendo derramado sobre o seu povo, fortalecendo e aumentando e fortalecendo, nos unindo nessa comunhão no corpo dele. E se nós estamos fortalecidos, alimentados e sustentados nessa fé, então pode vir qualquer incerteza, até tetraplegia, até a morte, porque você vive pela fé, e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É dessa forma então, irmãos, que eu convido você, que é membro comungante desta igreja, que já confessou a Jesus como seu único e totalmente suficiente Salvador, a participar com toda a sua fé destes elementos, orando ao Senhor, sondando o seu próprio coração sobre os seus caminhos, sobre aquilo que você tem vivido diante do Senhor. Então participar desses elementos com fé, de que você está participando do corpo e do sangue de Cristo, sendo por Ele sobrenaturalmente, espiritualmente fortalecido, alimentado, sustentado, para viver uma vida bem-aventurada, porque como ele diz, e nós vimos no Evangelho de João no capítulo 8, ele nos chama a uma vida abundante, e vida abundante não é vida cheia de dinheiro, ou cheia de saúde, é vida cheia de fé, é vida numa absoluta e plena convicção de união com Cristo, que as incertezas da vida não tiram de você essa convicção. E um crente com absoluta convicção de fé, irmãos, ele é um crente valente, ele é um crente ligeiro, ele é um crente prudente, ele é um crente sábio, ele é um crente inteligente. Mas um crente de pouca fé, ele precisa desesperadamente de socorro espiritual, de muita oração, de fortalecimento nos meios de graça que o Senhor concede, comunhão com os irmãos, leitura da palavra e oração.